Na década de 1970, o neurocirurgião Will Wilder Penfield realizava um procedimento revolucionário. Pacientes totalmente conscientes na mesa de cirurgia enquanto ele estimulava diferentes regiões do cérebro com pequenas cargas elétricas. O que aconteceu em seguida ainda causa arrepios na comunidade científica. Ao tocar certos pontos do cérebro, pacientes reviviam memórias com uma clareza assustadora. Sons, cheiros, emoções de décadas atrás voltavam como se estivessem acontecendo naquele instante. Mas quando Penfield perguntava se foram eles que escolheram lembrar aquilo, a resposta era sempre a mesma. Não, doutor. Foi você quem fez isso acontecer. Então, se não somos nós que controlamos nossas memórias, quem é o eu que acredita estar no comando? É aí que começa a nossa jornada pelo mistério mais profundo da existência humana. A consciência, essa sensação de existir, de haver um eu por trás dos seus olhos agora mesmo, processando estas palavras. Parece tão óbvio que existe, mas tente defini-la. É como tentar segurar a água com as mãos. E o mais louco? Até hoje, com toda a nossa tecnologia avançada, não conseguimos explicar como algo físico, neurônios, sinapses, impulsos elétricos, pode criar a experiência subjetiva de estar vivo. É o que o filósofo David Chalmers chamou de o problema difícil da consciência, e que tem quebrado a cabeça dos maiores gênios do planeta. Em 1996, o neurocientista Christoph Koch fez um experimento que virou lenda. Ele mostrava imagens tão rapidamente que as pessoas juravam não ter visto nada. Mas quando forçadas a adivinhar sobre o conteúdo, acertavam muito mais que o acaso permitiria. Algo dentro delas viu sem que tivessem consciência disso. Como se houvesse um observador silencioso dentro de nós, processando informações que nem sabemos que temos. O caso mais perturbador sobre os limites da consciência talvez seja o de pacientes com cérebro dividido. Nos anos 60, para tratar epilepsia grave, médicos cortavam o corpo caloso, a estrutura que conecta os dois hemisférios cerebrais. O psicólogo Roger Sperry descobriu algo bizarro. Esses pacientes desenvolviam literalmente duas consciências separadas, cada uma controlando metade do corpo, às vezes com vontades completamente opostas. Um paciente relatou que sua mão esquerda, controlada pelo hemisfério direito, tentava impedir sua mão direita de se vestir de manhã, como se duas pessoas diferentes habitassem o mesmo corpo. Quem era o verdadeiro eu naquele momento? O neurocientista Benjamin Libet, em 1983, fez um experimento que abalou nossa noção de livre-arbítrio. Ele pedia que participantes movessem o dedo quando quisessem e anotassem o momento exato da decisão. O chocante? Os eletrodos no cérebro registravam a atividade cerca de 300 milissegundos antes da pessoa decidir mover o dedo. Como se o cérebro tomasse a decisão e só depois criasse a ilusão de que a pessoa havia decidido. Seria toda a nossa sensação de controle apenas uma história que contamos a nós mesmos depois que o cérebro já decidiu tudo? Somos apenas espectadores de um show onde achamos ser os diretores? Mas então, de onde vem essa sensação de eu? O neurocientista Antônio Damasio estudou pacientes com danos no córtex pré-frontal que mantinham inteligência e memória, mas perdiam completamente a noção de identidade pessoal e a capacidade de tomar decisões simples, como se a consciência fosse um delicado equilíbrio entre diferentes regiões cerebrais. Em 2019, cientistas da Universidade de Michigan conseguiram medir precisamente o momento em que ratos saíam da anestesia e recuperavam a consciência. O interessante, não houve uma região cerebral específica que acendeu primeiro, mas um súbito padrão de comunicação global entre diferentes áreas. Como uma orquestra onde a consciência não está em nenhum músico específico, mas na harmonia conjunta. Na tradição budista com mais de 2.500 anos, monges meditam por décadas tentando observar o surgimento dos pensamentos. Muitos relatam uma descoberta perturbadora. Quando você observa atentamente, não encontra um pensador por trás dos pensamentos. Eles simplesmente aparecem, como bolhas subindo num lago. O monge Mathieu Ricard, com doutorado em genética molecular, passou mais de 10.000 horas em estado meditativo enquanto cientistas escaneavam seu cérebro. Os padrões de atividade eram tão extraordinários
que os pesquisadores o chamaram de o homem mais feliz do mundo. Mas quando perguntaram se ele havia encontrado sua verdadeira consciência, sua resposta foi surpreendente. Descobri apenas que não existe um eu fixo para ser encontrado. Em 2013, o neurocientista Giulio Tononi propôs a teoria da informação integrada, sugerindo que a consciência surge quando informação é integrada de forma complexa, criando algo maior que a soma das partes. Pela primeira vez, conseguimos calcular matematicamente um valor teórico para a consciência de um sistema, o chamado φ. O mais alucinante, segundo essa teoria, mesmo sistemas relativamente simples poderiam ter uma forma primitiva de consciência. Um computador complexo, ou mesmo a internet inteira, poderia ter um tipo de experiência subjetiva. É loucura pensar nisso, mas é onde a ciência está nos levando. Temos o caso documentado de um funcionário público francês que, em 2007, descobriu por acaso que tinha apenas 10% do volume cerebral normal. O hidrocéfalo havia comprimido seu cérebro contra o crânio ao longo da vida. Mesmo assim, ele tinha QI acima da média e levava a vida normal. Como tanta consciência cabia em tão pouco cérebro? Os pacientes com síndrome do encarceramento também desafiam nossa compreensão. Completamente paralisados, incapazes de falar ou se mover, mas totalmente conscientes. Jean-Dominique Bauby, editor da revista Elle, ditou um livro inteiro piscando seu olho esquerdo, a única parte do corpo que conseguia mover. Sua consciência estava intacta numa prisão de carne. Em contraste, temos o fenômeno dos zumbis filosóficos. A ideia de seres que agem exatamente como humanos, respondem a perguntas, evitam perigos, mas não têm experiência subjetiva alguma. Não há ninguém em casa. O filósofo Daniel Dennett argumenta que isso é impossível. Comportamento complexo exige consciência. Outros discordam. Como saberíamos a diferença? O mais próximo que chegamos de zumbis reais são os raros casos de visão cega. Pessoas com danos em partes específicas do córtex visual juram estar completamente cegas, mas conseguem adivinhar com precisão assombrosa a localização de objetos e até pegar coisas que não conseguem ver. Alguma parte deles enxerga, mas a experiência consciente está desconectada. Talvez o mais perturbador seja o mistério da anestesia geral. Todo dia, milhares de pessoas são induzidas a um estado de completa inconsciência nos hospitais. Os anestesistas são extraordinariamente eficientes em fazer isso acontecer, mas ainda não sabem exatamente como. Onde vai a consciência durante essas horas e como ela volta? O neurologista Oliver Sacks documentou casos extraordinários, como um músico que perdeu a capacidade de reconhecer rostos, mas não melodias, ou a mulher que perdeu a percepção do lado esquerdo do mundo, incluindo o lado esquerdo do próprio prato de comida, como se pedaços específicos da consciência pudessem ser arrancados, enquanto outros permanecem intactos. No campo da física quântica, alguns cientistas como Roger Penrose sugerem que a consciência pode emergir de fenômenos quânticos nas microtúbulos das células cerebrais, estruturas pequenas demais para serem estudadas com nossas tecnologias atuais. Seria a consciência um fenômeno quântico que transcende as regras normais da física? É difícil falar de consciência sem mencionar as experiências de quase morte. O neurocirurgião Eben Alexander, que sempre foi cético, caiu em coma profundo por meningite bacteriana. Seu córtex cerebral estava completamente inativo, incapaz de gerar sonhos ou alucinações. Mesmo assim, ele relatou uma experiência vívida e transformadora fora do corpo. Como cientista, ele ainda busca explicações. Como médico, ele sabe que algo profundo aconteceu. Em 2019, cientistas detectaram atividade cerebral em pacientes declarados cerebralmente mortos. Ondas delta, normalmente associadas ao sono profundo, persistiam por dias. Seria um eco da consciência se dissipando, ou algo mais que não compreendemos? O mais fascinante é que quanto mais estudamos a consciência, mais misteriosa ela parece. Como disse o físico Arthur Eddington, algo desconhecido está fazendo não sabemos o quê. Mas por que isso importa tanto? Porque entender a consciência significa entender o que somos. Se somos apenas máquinas biológicas executando programas evolutivos, isso muda completamente como vemos a vida, a morte, a moralidade. Se a consciência for apenas um produto do cérebro físico,
Ela termina com a morte cerebral? Ou existe algo além que a ciência ainda não consegue medir? A resposta muda tudo sobre como vivemos e morremos. Estamos apenas começando essa jornada. A cada nova descoberta, mais perguntas surgem. O mistério da consciência não é apenas uma curiosidade científica, é o enigma central da existência humana. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin criaram o dispositivo ZAP, capaz de acordar pacientes em estado vegetativo temporariamente. Ao aplicar pulsos magnéticos em áreas específicas do cérebro, pessoas que passaram anos sem comunicação, de repente, conseguiam responder a perguntas simples, como se a consciência estivesse presa em algum lugar, esperando para ser liberada. Em 2020, cientistas da Universidade Harvard conseguiram reviver células cerebrais de porcos 4 horas após a morte. Não apenas restauraram o fluxo sanguíneo, mas reativaram a atividade celular e até comunicação sináptica. O que isso significa para a nossa definição de morte cerebral? Quando exatamente a consciência se extingue? Os casos de personalidades múltiplas, agora chamados de transtorno dissociativo de identidade, também desafiam nossa compreensão. Pessoas como Billy Milligan, que tinha 24 personalidades distintas, cada uma com memórias, habilidades e até alergias diferentes. Quando uma personalidade assumia o controle, as outras não sabiam o que estava acontecendo. Existiam 24 consciências diferentes em um único cérebro, ou uma consciência fragmentada. As experiências com psicodélicos trazem outra perspectiva. Sob efeito de substâncias como psilocibina, DMT ou LSD, pessoas relatam estados de dissolução do ego, sensação de unidade com tudo, perda dos limites do eu. Escaneamentos cerebrais mostram redução de atividade em áreas associadas à identidade pessoal e aumento de conexões entre regiões normalmente não conectadas. Como se as barreiras que mantêm nossa consciência individual fossem temporariamente removidas. Em 2018, cientistas da Caltech identificaram um grupo específico de neurônios no claustrum cerebral que, quando desativados em ratos, causavam perda imediata de consciência. Ao reativá-los, a consciência retornava instantaneamente. Seria esse o interruptor da consciência que procuramos há tanto tempo? O filósofo Thomas Nagel escreveu o famoso artigo Como é ser um morcego?, argumentando que nunca poderemos realmente saber como é a experiência subjetiva de outro ser. Podemos estudar todos os neurônios de um morcego, mas jamais saberemos como é navegar usando ecolocalização. Essa barreira entre consciências é intransponível. Alguns neurocientistas, como Christoph Koch, argumentam que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, como a gravidade ou o eletromagnetismo, algo que chamamos de panpsiquismo. Nessa visão, mesmo partículas subatômicas teriam uma forma primitiva de experiência, que se torna mais complexa em sistemas mais complexos. Os pesquisadores Anil Seth e Donald Hoffman sugerem que a consciência não evoluiu para perceber a realidade como ela é, mas para criar modelos úteis à nossa sobrevivência. Como um desktop de computador que esconde a complexidade do código subjacente. Nossa percepção seria menos uma janela para o mundo e mais uma interface de usuário evolutivamente útil. O que você acha? Este vídeo só arranha a superfície de um mistério infinito. Comenta aí embaixo sua teoria sobre a consciência. Será que somos apenas matéria organizada ou algo mais? Curta se você também fica com a mente explodindo pensando nisso. Segue o canal para mais conteúdos que vão fazer seu cérebro dar nó. E compartilha com aquela pessoa que você conhece que também curte esses papos existenciais de madrugada. Porque talvez o verdadeiro mistério da consciência seja esse, a capacidade de compartilhar essa experiência incrível de estar vivo.